Pessoal, na nossa próxima aula trataremos aqui de estruturas de repetição, né, ou laços de repetição. Mas antes de entrar nesse assunto, tem um que eu quero abordar primeiro, que são vetores. Tá? O que são vetores? Vetores, pessoal, é uma maneira como eu armazeno os meus dados, é um tipo de dado, certo? Então, eu posso ter um vetor, que eu vou chamar esse vetor de motores. Tá? Quando eu chamo esse vetor de motores, eu passo para ele uma quantidade de posições que eu quero que esse vetor tenha. Então, por exemplo, esse vetor que eu criei aqui de motores, ele vai da posição 0 até a posição 10. Tá? Então, ele tem um vetor que ele contém 11 posições, da 0 a 10. E esse vetor ele é do tipo booleano. Então, eu tenho um vetor onde cada posição dele é um booleano. Tá? Então, olha o exemplo aqui, né? Eu tenho lá um motor na posição 0, posso passar um valor de verdadeiro para ele. Motor na posição 1, passo também um valor de verdadeiro para ele. Então, dentro de um array ou um vetor, eu tenho ali 10 posições booleanas que eu posso atribuir valores a elas. Tá? Eu gosto de fazer uma analogia de um vetor. Eu faço uma analogia com um gaveteiro, né? Então, um vetor nada mais é que um gaveteiro, onde cada gaveta corresponde a uma posição desse vetor, tá? E isso eu vou utilizar no meu if, tá? No meu for. O meu for nada mais é de que uma estrutura que ela serve para percorrer esse vetor, tá? Então, é uma estrutura de repetição, onde eu percorrerei esse vetor de forma a alterar os seus valores. Então, por exemplo, o que eu tenho no for, tá? Eu tenho o counter. O counter é um indexador, tá? Ele que vai dizer para mim se o meu for acabou ou não e em que posição eu estou desse for, tá? O start count é onde eu começo, onde eu estou começando a contagem. O end count, onde eu vou terminar. E o incremento significa que em cada iteração desse loop aqui, eu quero incrementar enquanto o meu contador, tá? Então, vamos lá para dentro do TiaPortal para a gente entender como é que esse cara aqui funciona. Então, eu já comecei aqui, tá? Eu vou fazer fora desse cara. Eu vou aqui no meu Program Blocks. Eu venho aqui no meu DB. E eu vou adicionar no meu DB um array de motores, tá? Então, eu vou criar aqui um motores. Vai ser uma variável do tipo array. Essa é a sintaxe, ó. Array 0, 2 pontos. Vou colocar do 0 ao 9 aqui, tá? Of bool. Ou seja, quando eu expando esse motor agora, eu tenho dentro dele aqui 10 posições, onde cada posição corresponde a um booleano. Então vamos supor que eu tenho lá 10 motores no meu chão de fábrica e eu quero acionar os 10 de uma vez, né? Quero fazer um loop para acionar os 10. Como que eu faço? Como que eu faria essa lógica? Volto aqui para o meu function block e vamos implementar esse cara. Eu venho aqui em instructions. Na verdade aqui em cima já. Eu já tenho essas estruturas prontas, tá? Então eu vou pegar essa estrutura que é o for, tá? E eu vou usar o for para percorrer o meu vetor. Só que lembra que eu falei que o meu for precisa ter um contador ali, que é um indexador, que identifica em qual momento ele está? Esse indexador eu vou criar aqui em cima, ó, nessa variável do tipo temp, que é uma variável temporária. E ela vai ser do tipo int. Variáveis temporárias, pessoal, só existem durante um ciclo de varredura do meu CLP, tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai entrar no for, esse indexador vai começar a contar. Na hora que eu sair do meu for, eu não preciso mais ter um indexador, ele pode reiniciar. Então, essa é a lógica de uma variável temporária, ela só existe ali, o valor dela, durante um ciclo, depois ela reseta, beleza? Então, o meu contador vai ser a minha variável indexador, beleza? O meu start count, eu quero que o meu start count seja em 0, ele começa na posição 0, e ele acabe na posição 9, tá? Que é a posição lá do meu array, que é um array de 0 até 9, né? E eu quero que ele seja incrementado de 1.
Ou seja, toda vez que eu fizer uma interação aqui, eu quero que ele some 1 no valor do indexador. Então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, até chegar no 9. Chegou no 9, ele executa e sai. Beleza? O que eu quero que aconteça? Eu quero que a minha variável db ihm.motores, eu coloco colchetes ali, tá? Receba true. Só que como que eu vou fazer para ele percorrer todo o vetor? Eu coloco aqui dentro do meu colchetes a minha variável indexador, porque é ela que está mudando. Então, na primeira interação, esse indexador vale 0. Então, a minha posição 0 do motor recebe true. Na segunda interação, o indexador vale 1. Então, a posição 1 do meu vetor recebe true. E vai fazer isso até chegar na posição 9. Tá? Então, como que eu quero que isso aqui aconteça? Eu vou colocar um if, né? If db ihm.switch. Eu posso colocar igual a true aqui, eu posso omitir, tá? Ele vai entender. Então, quero que execute o que tiver aqui dentro. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei o meu for dentro do meu if. Então, esse for vai ser executado quando o meu switch 1 estiver acionado, tá? Então, vamos executar esse cara aqui para a gente ver funcionando. Beleza. Vou vir aqui no meu DB. Vou ficar online. E aqui eu tenho a posição, ó, de cada um dos meus motores, beleza? O que eu vou fazer aqui? Quando eu alterar o meu switch para 1, todas essas variáveis aqui vão receber true. Então, olha lá. Por que todas receberam true de uma vez? Porque eu entrei dentro do meu if e o meu for fez aquela repetição 10 vezes. Cada vez que ele fez a repetição, ele mudou uma posição do meu vetor para true. Tá? Só que isso aqui é feito rápido pelo PLC, né? Pelo processamento do PLC. Então a gente não consegue ver ali o nu, cada uma sendo acionada. Então isso aí é feito de uma só vez pra gente, né? Porque a interação do CLP é muito rápida. Tá? Então eu posso usar essa estrutura aqui para fazer N coisas. O importante é a gente entender o conceito de como isso aqui é feito. Então tem um for, esse for tem um indexador, e esse indexador começa em 0, acaba em 9, e a cada interação ele é incrementado por 1. Eu posso mudar isso aqui para 2, 3, que fica a meu critério, tá? E toda vez que ele entra aqui dentro do for, ele vai executar a lógica que eu coloquei aqui dentro, né? Quando eu quero percorrer um vetor, eu passo aqui a posição do vetor como sendo o meu contador, porque é esse cara que está sendo incrementado, beleza? Então isso aqui é uma base de como que funciona a estrutura for.